Olá, tudo bom? Meu nome é Thiago Novaes, esse é o canal Escrita Criativa e hoje a gente vai falar sobre um tema muito interessante que envolve a pergunta: será que é muito cedo para a gente falar sobre Covid? Será que é muito cedo para escrever um livro, um romance ambientado nos tempos de uma pandemia como essa que a gente está vivendo? 2020 será que não é um ano muito urgente, muito complexo e muito difícil de aprender numa obra nesse ano? Ou seja, a gente pode escrever sobre Covid, sobre o SARS-CoV, sobre pandemia, sobre essa onda de mortes, de movimentos regressivos, né, de combates, de corridas, né, por uma vacina, por uma cura. Como que fica essa situação? Bom, eu acho que uma das maneiras que eu tenho para apresentar essa história, para começar a conversar, eu trago de um curso que o pensador Roland Barthes deu no Collège de France, um curso sobre a preparação do romance. Ele começa, o primeiro ano desse curso, ele se dedica a pensar a anotação, né? A anotação, que são esses pequenos scoops, ele diz, essas pequenas colheradas do presente que a gente vai roubando do presente, ou seja, observando, retratando, fotografando do presente no caderno do escritor ou da escritora, né? E aí ele faz alguns paralelos muito interessantes. Então, a primeira imagem que a gente tem é a do caderno, ou seja, o escritor é esse sujeito que tem tempo e disponibilidade para pensar o tempo presente e vai registrando esse tempo numa espécie de ata, né? E esse caderno é uma ata, né? É importante que a gente pense aqui que, mais uma vez, sendo uma ata, ele não é uma obra definitiva, né? O caderno é muito mais uma preparação, um diário, um caderno é muito mais uma preparação, né, para a obra do que a obra em si. Ele é um meio de campo, ele é um movimento intermediário, né? Aí eu acho que tem um paralelo interessante, que é pensar nos diários de autores, e tem um diário particularmente curioso, que é retratado no livro do Ricardo Piglia, O Último Leitor, que é o diário do Che Guevara. Ou seja, você tem ali uma figura de um guerrilheiro, de um militante guerrilheiro que, enquanto ou seja, está na guerrilha, ele está escrevendo sobre a guerrilha, né? Ele está no calor, vamos dizer, essa intensidade do momento, e enquanto que escreve sobre isso, né? Mas, nesse caso, o que a gente observa nos diários de motocicleta, nos diários do Che Guevara, são dois momentos. Então, você tem um momento que é uma ata muito apressada, né, daquilo que está acontecendo, para não esquecer, com detalhes e tal, e uma formalização desse pensamento, já considerando que talvez esse diário seja aquilo que vai ficar como obra final, né? É um exemplo muito particular, muito interessante, né? E que mimetiza essa ideia de um diário de campo, por exemplo, né? O nosso caderno de escritor é um diário de campo, é um diário de experimentação, né? Nesse sentido, ele tem uma proximidade, uma distância com essa outra escrita muito acalorada, que é a escrita noticiosa, factual, do jornalismo, né? Que é uma coisa que é feita para ser consumida, e aí sim é distante, porque o jornalismo é feito para ser consumido quente, né? É um pouco como um salgadinho frito na imersão. Se você come ele frio, 2 dias depois vai estar rançoso, vai estar desagradável, não é algo muito interessante. A literatura não é isso, né? Um livro, ele é feito para envelhecer bem, né? E eu acho que o paralelo tem a ver com isso, né? Qual que é esse risco da proximidade com o presente, né? Então, acho que a primeira imagem, acho que o primeiro gênero que o Barthes coloca é o do diário, né? Que está lá observando o presente. A gente vai e escreve, poxa, ontem, poxa, hoje, anteontem aconteceu isso, né? Ou o diário do escritor, o caderno do escritor, que vai captando, vamos dizer, observações do mundo e tal, da vida. Um outro exemplo que o Barthes apresenta é o do haikai, que é o instante, é um gênero ultra breve, né? Concentrado, e que anda com as próprias pernas. Ele não faz parte de
de um todo maior. E ele é resultado, o Haikai, de um trabalho de condensação do tempo. Ele não é só um trabalho de estar presente, embora também seja, mas de contemplação e condensação do tempo. Um Haikai é como uma espécie de golpe de ar ou uma katana, vamos dizer, fatiando esse ar, esse vento. Ou seja, é um golpe absoluto. Às vezes você acerta, às vezes você erra, né? Ou seja, tem um bom Haikai, um mau Haikai. E eu acho que os que perduram, os que chegam até nós, são todos os bons, né? Porque eles duram séculos. E os haikais que chegam até nós do Basho, de outros, aí tem 500, 600 anos, 300 anos, né? São haikais antigos, né? São grandes autores do haikai. Ou seja, é um tempo encapsulado, né? E eu acho que tem uma terceira correspondência que o Barthes não menciona, mas que é muito interessante trazer aqui, que é um meio de campo ali entre também o jornalismo e a literatura, que é a crônica, que é um gênero super privilegiado, né? É a praça pública dos gêneros literários. É ali que você fala do filme que você assistiu, é ali que você vai falar das relações conflituosas da cidade, de uma revolta que se tem com um governante, com uma governante, e assim por diante. A crônica, ela é orgulhosamente um gênero considerado menor, porque ela entra, vamos dizer, no buraco da fechadura do presente. Ela tem esse tamanho, esse escopo para entrar, e ela tem uma certa despretensão, ou seja, ela não vai totalizar, ela não é um conto que tem a esfericidade, que tem essa ideia de todas as arestas aparadas, ou seja, da tensão da teia de aranha, onde tudo tem que estar perfeito e convivendo numa tensão. Ou seja, não, a crônica, ela é um diálogo aberto, é uma conversa que é uma parte de uma conversa que você tem com os seus pares, né? Então, eu acho que um romance que se preste a falar sobre o nosso tempo presente, eu acho que tem que ter algo desses três elementos. Então, ela precisa ter, em primeiro lugar, como diário, né? Vamos dizer, um trabalho dos dois momentos, de observar o presente e depois conseguir fazer o seu acabamento final. Em segundo lugar, do haikai, uma capacidade de condensação e de distanciamento, de desdobramento, né? Por mais que você vai falar da sua raiva, algum distanciamento, desdobramento você vai ter para você fazer uma obra que não seja simplesmente um grito, né? Ou apenas um grito. Ele tem que ser um grito efetivo, né? Se for para ser um grito. E em terceiro lugar, da crônica, essa entrega, né? Vamos dizer, ao acidente, essa entrega ao risco, né? Ou seja, essa entrega, a despretensão de analisar algo que não vai ser analisado as últimas consequências, porque você não tem, ou seja, o tempo para elaborar, para decantar, levando em consideração que muitas vezes o tempo não é infalível. Você tem os relatos dos prisioneiros da Segunda Guerra nos campos de concentração, você tem os relatos dos prisioneiros na ditadura militar brasileira. Muitas vezes o tempo não surte os seus efeitos, ou seja, o traumático continua sendo traumático, continua sendo presente, vivo, atual, com, vamos dizer, o demérito de ser cronificado, ou seja, esse esquecimento se torna cronificado. Daí que a gente vê muitas vezes uma diferença chocante entre o deboche do torturador, ou seja, a sua versão da história dourada, né, ou a sua versão da história de uma forma como quem se gaba, como quem debocha, e muitas vezes uma versão do torturado envergonhada, atenuada, né, constrangida, ou seja, aquele que viveu o trauma tem dificuldade de falar, né, e muitas vezes o tempo não dá conta disso. Ou seja, essa distância não é garantia de que você vai ter, vamos dizer, uma visão melhor desse passado ou não. Agora, realmente são os anos que vão dizer se sua obra, isso é um risco que você vai correr. Você vai escrever sobre Covid, você vai escrever sobre, né, a vacina, o pessoal vai atrás da vacina, descobre a vacina ou não descobre a vacina. Muitas vezes a realidade supera a ficção, ou seja, é o que tem acontecido, né, nos últimos anos. A realidade tem superado a ficção em muitos sentidos. Então, eu acho que está um pouco preparado para isso, né, para a obra envelhecer bem,
né? Ou Envelhecer Mal, ser Zélia Uma Paixão, do Fernando Sabino, ou ser, vamos dizer, Berlim Alexanderplatz, né? Que é uma obra que fala do Entre Guerras, que é uma obra genial e que tem esse calor do momento do Entre Guerras, da República de Weimar, né? Daquilo que foi a Grande Guerra, com aquele breve interlúdio entre 1917 e 1939. Bom, é isso, espero ter contribuído para suas reflexões e a gente se vê num próximo encontro, num próximo vídeo. Um grande abraço e até mais. Tchau!